Oi gente, eu sou a Catarina. Eu sou a Ana Luísa e nós somos da Poré, uma empresa que apoia jovens do ensino médio como vocês no direcionamento e na escolha profissional por meio de jogos e experiências. E a gente está aqui hoje porque a Geek trouxe a gente aqui como parceiras para trazer para vocês um pouquinho de dicas e contar um pouquinho da nossa história para vocês nesse período difícil que é o vestibular. Só que antes da gente chegar até aqui na Poré, a gente passou por muitos desafios. E antes de contar esses desafios para vocês, a gente vai dar duas dicas lacrantes que a gente amaria ter ouvido antes de entrar nessa maratona de vestibular, universidade e trabalho. A primeira dica é a seguinte: ela vem muito baseada em meditação e visualização. E como que funciona? Você vai imaginar agora, você chegou no dia do Enem. E você vai imaginar dois cenários. Um cenário horrível, tudo deu errado. Você saiu atrasado de casa, nossa, comeu mal ontem, tá super cansada e chega, vai começar a fazer a prova, tudo não lembra. Enfim, usa aí a criatividade. Pensou? Agora vamos pro cenário positivo. Imagina que tudo deu certo, você acordou cedo, separou aquele lanchinho incrível, estudou bastante, teve muito momento de lazer, calma, tá super tranquilo, chega a prova, nossa, tirei de letra, que incrível. Arrasou. Imaginou esses dois cenários? Então agora chega um momento mágico. Visualiza bem mesmo cada um desses passos. Então você vai pegar e vai imaginar todos esses desafios que você teve e você vai tentar minimizar eles, criando um plano de como que você quer que seja esse dia, tá bom? E aí pede ajuda, porque às vezes é muito difícil criar esse plano todo. A nossa segunda dica é sobre autoconhecimento. Porque, como alguns outros vídeos aqui da Geek falaram, o Enem é um passo de uma grande jornada, mas ele não define quem você é. E é muito importante saber quem você é, senão você não vai para lugar nenhum, ou qualquer lugar serve. E você não merece qualquer lugar. Você merece um lugar incrível, porque você é um jovem cheio de potencial. E a gente tem certeza disso. Sim. E como nós chegamos até aqui? Vou te contar que não foi nada fácil. Uma montanha-russa de emoções, frustrações, alegrias, choros e tudo que veio. Só que a gente tem o poder de escolha. E a gente escolheu fazer desse limão azedo uma limonada. E foi aí que a nossa saga começou. E eu iniciei o curso de engenharia de alimentos. E eu de administração. E aí fui vendedora de shopping. E eu dona de um brechó. Consultora de projetos. Trabalhei em banco de investimento. Pós-graduação em marketing. Danone, Editora Globo e Johnson & Johnson. Depois de viver um monte de sonhos que não eram nossos, e também, óbvio que isso também trouxe muitos aprendizados, a gente decidiu que não queria mais ver pessoas frustradas e desmotivadas nos seus trabalhos, incluindo a gente mesma. E foi daí que surgiu a Poré. Não existe certo nem errado, mas existe o que é melhor pra você. E o que é melhor pra você, só você pode saber. E por isso a gente está aqui hoje, para trazer essa abertura de uma conversa e até um convite para você participar do nosso jogo. Para você que não tem ideia do que quer fazer e quer um apoio para construir sua escolha do zero, ou para outra pessoa que já sabe muito bem o que quer, já sabe até a faculdade, e a gente vai ajudar você a conquistar esse sonho, a colocar esse plano no papel. Ou se você já sabe ou tem alguma dúvida, quer só tirar alguma dúvida em relação a um curso e outro. E por isso a gente está aqui hoje também para trazer essa opção para vocês. E no link do vídeo que a gente está deixando aqui, você vai poder conhecer um pouquinho mais desse jogo de experiências profissionais. E a gente está com inscrições abertas agora para o final de setembro. Então, gente, queria desejar um incrível vídeo cheio de dicas aí que a Geek preparou para vocês. E tamo junto! Aproveitem esse vídeo! Oi pessoal, tudo bem? A gente tá aqui em mais um vídeo da nossa série para ajudar vocês nessa reta final pro Enem e pros vestibulares. E hoje a gente vai falar sobre linguagens e códigos. E para falar sobre isso a gente convidou a Vânia. E aí galera, eu sou a Vânia, eu sou professora de português, dou aula de gramática e literatura. Sou formada em letras pela USP, fiz português e grego. E atualmente eu curso mestrado também em letras e na mesma instituição. Legal, obrigada Vânia. Vânia, pra começar aí, a galera tá nessa ansiedade, né? Falta pouquinho pro Enem, alguns vestibulares daqui a pouco também começam. Qual a primeira dica, o primeiro conselho que você
pode A primeira coisa que eu acho que é legal vocês saberem é que na parte de linguagens e códigos e suas tecnologias, que aqui a gente pode chamar de LC, o conteúdo, né, por série, os assuntos por ano de escolaridade são bem equilibrados. Então, se você está na terceira série e vai fazer o Enem agora neste ano, você vai encontrar um terço ali de assunto da primeira série, o restante da segunda e outra parte da terceira. É muito equilibrada a quantidade de assunto que cai de cada série. Ou seja, não precisa se preocupar, você sabe fazer toda a prova. Legal. E dentro aí desses assuntos, né, que o pessoal já viu no colégio, que o pessoal já viu em cada uma das séries do ensino médio, o que a gente pode destacar, assim, sobre o que mais cai no Enem? Então, é importante a gente lembrar que a área de LC é dividida em 5 matérias. Então, língua portuguesa, arte, educação física, inglês e espanhol. Sendo que inglês e espanhol, vocês devem escolher qual a prova que vocês irão fazer. Dentro dessas áreas, então, aí, né, você escolhe só uma, são 4 áreas, alguns assuntos são mais recorrentes, né? Então, assuntos que aparecem de maneira geral em toda a prova, né? Alguns um pouquinho mais específicos de uma ou outra matéria. Mas a primeira coisa que eu queria falar para vocês é a respeito da interpretação de texto. A questão da interpretação, então, ela perpassa toda a prova, porque há um comando denunciado que envolve algo que você deve saber fazer e envolve uma interpretação adequada daquela questão. Há questões apenas sobre interpretação? Há, mas de forma geral, para fazer toda a prova, você precisa de uma boa interpretação. Claro, não somente. Então, por exemplo, pode cair uma questão em que você precisa interpretar a posição crítica presente em um gênero textual, ou, por exemplo, na prova de arte, né? Pode cair uma questão em que você precisa interpretar a construção dos padrões valorativos, a crítica desses padrões, né? Muitas vezes também você deve interpretar as questões relativas aos temas de literatura, enfim, a interpretação é bastante abrangente em toda a área de linguagens e códigos. Legal. E aproveitando esse seu último gancho, né? E sobre literatura, o que você pode falar pra gente? Porque eu sei que cai bastante, né? Também no Enem. Então, não se preocupem, né? Essa é uma fala geral, mas a parte de a matéria, né? O assunto literatura dentro da prova de língua portuguesa é normalmente a parte da prova, o assunto que concentra as questões mais difíceis, né? Há muito mais conteúdo do que interpretação. Mesmo que interpretação, então, seja um assunto muito recorrente, seja muito comum, na parte de literatura há mais conteúdo. Você deve chegar, então, nesse assunto, literatura, pronto para saber relacionar texto e história e também texto e história da literatura. Também serão cobradas questões de forma, do autor, período e muitas vezes você vai precisar justificar a escolha sintática, vocabular, semântica, a estrutura do texto de uma forma geral. Então, é também muito importante a interpretação dos textos a partir dos seus temas. Por isso é bom que você entenda o texto e a recepção dele, né? Fazendo uma análise dele mais ampla, uma leitura mais ampla e não apenas aquela leitura do tipo close reading, sabe? Entendendo o texto ali muito isoladamente. De literatura, o que mais cai, assim, modernismo? Quais são os aí é bem movimentos, diversificado, né? Então pode cair modernismo, cai bastante coisa, então nessa parte de modernismo cai muita coisa em arte também, então a outra matéria tem muita coisa combinada, então cai em arte e em língua portuguesa, pode cair muito romantismo, né? Realismo cai bastante, naturalismo, então esses são os movimentos mais comuns. E sobre o assunto gêneros textuais, o que você pode falar pra gente? Então, dentro de gêneros textuais, é um assunto que é bastante cobrado, pode aparecer identificação de gênero, elemento que caracteriza, né, esses gêneros, também podem aparecer outras ferramentas de comunicação, como por exemplo, o que caracteriza um mapa? Né? De que modo a gente pode reconhecer uma rede social por meio da linguagem que está ali sendo empregada. Também podem ser cobradas situações mais práticas, por exemplo, como o infográfico pode levar o leitor à compreensão de uma informação. Ou, por exemplo, voltando ao caso do mapa, pode ser cobrado de que maneira um mapa pode ser utilizado para resolver uma questão da vida prática. Então, vejam que são todas questões muito ligadas à vida cotidiana e muito bem contextualizadas. Não vai aparecer nada fora ali de um contexto mais prático. E
E os outros dois assuntos que você tinha comentado, né, aqui com a gente, era a linguística e a gramática. Então, você pode falar pra gente um pouquinho sobre esses também? Então, dentro da questão da linguística, né, na prova do Enem, vocês vão ver que tem a ver com ir além da regra gramatical. Então, é importante você estar sempre atento à questão das variações e conseguir identificar ali as marcas linguísticas de certo texto. Mais do que identificar, é importante você conseguir associá-las a situações específicas de uso social. Por exemplo, por que essa variante foi escolhida nesse texto? Ou por que nesse outro texto foi usada a norma padrão? Então, você precisa refletir a respeito dos usos da língua e não somente ter decorado um monte de regra. Então, aqui é importante que você seja muito crítico. Em relação à gramática, é importante você, primeiramente, considerar que na matriz do Enem, matriz geral, existe uma coisa chamada eixo cognitivo, que é tipo uma diretriz geral daquilo que o aluno precisa saber fazer em toda a prova do Enem. E nesse eixo cognitivo, nessa diretriz, tá lá escrito que o aluno precisa saber dominar linguagens, ou seja, dominar a norma padrão da língua portuguesa, e isso não serve apenas para a prova de língua portuguesa, para a prova de linguagens e códigos, então serve para toda a prova. Então você tem que saber dominar, por exemplo, linguagem científica na língua culta, ou linguagem matemática dentro da língua culta. Então esse comando serve para toda a prova. Então você tem que chegar lá pronto para dominar o código da sua língua, portanto, gramática, né? De maneira mais geral aí. Então, não pense que você não precisa estudar nada de gramática, né? Porque o Enem só vai tratar a língua a partir de um viés mais linguístico. Não, vai cair também a questão normativa, né? Aí que entra o conteúdo. Então, eu só vou chegar lá no Enem interpretando, vou dar aquela interpretação geral. Não, isso não vai ser suficiente para você responder todas as questões. Então, nesse assunto, gramática, você precisará entender, por exemplo, marcador argumentativo, retomada pronominal, você vai ter que pensar na questão da progressão discursiva, ou seja, você vai ter que entender coesão de uma maneira bem ampla. Aqui também, gramática, vão aparecer funções da linguagem, relação entre língua e cultura. Por exemplo, você vai ter que entender a relação entre as línguas que contribuíram para a formação do português do Brasil. Então vejam que não é uma coisa muito simples de ter decorado a regra. Você tem que se apropriar, se empoderar dessa regra e falar, não, eu estou dominando tudo isso. Então fica mais nesse contexto. Legal. E você tem mais alguma dica, assim, uma dica geral pra galera que vai aí agora prestar o Enem, prestar os vestibulares? Gente, faz uma yoga, brincadeira, pode fazer yoga também, mas de forma geral. Vai pra prova assim, pronto, né, calmo. Então, uma boa leitura da prova, uma boa interpretação. Tem que se preparar porque os conteúdos estão ali dentro, né, de todas as questões. Você tem um bom domínio gramatical, linguístico, acho que todas essas coisas, né, equilíbrio emocional, tudo isso, todas essas coisas vão te ajudar a fazer uma boa prova. Mas eu acho que a minha dica mais importante eu vou dar em forma de explosão. Olha o Enemzão, vê se estuda, não dá mole não, vê que linguagem é fenomenal e como que leve